Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live a Spa. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Mônia e toda semana a gente recebe aqui no nosso canal profissionais reconhecidos nas suas áreas de atuação para conversar sobre bem-estar e atendimentos à distância. A nossa convidada de hoje é a doutora Anne-Sophie Bertrand, que vai conversar com a gente sobre o tema laticínios, saudáveis ou não, verdades e mitos. A doutora Anne é ecóloga da saúde, ela é formada ela é PhD da Conservation Science. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer tê-la aqui conosco. Gostaria que você conversasse um pouco com o pessoal que está nos assistindo, explicasse um pouquinho da tua trajetória profissional para ir ambientando o pessoal no assunto que a gente vai falar com a tua abordagem. Claro, a minha abordagem é uma história de vida, na verdade, porque o que me trouxe ao Brasil são as onças, porque inicialmente a minha paixão é a conservação da natureza, né? Somos natureza, isso que a ficha acabou caindo, mas a princípio eu vim com toda a minha bagagem para cuidar dos ecossistemas terrestres, principalmente da Mata Atlântica e das onças, e eu acabei, como eu falo que é história de vida, por quê? Porque eu vim com $2.000. Eu comprei um Fusca, uma impressora, saí a trabalho e já tive os primeiros problemas de saúde. E eu me deparei com a impossibilidade de ser atendida, porque eu não tinha recurso, eu não entendia muito do SUS, eu estava meio no quadro emergencial, e daí eu pensei, meu Deus, eu não tenho esse luxo de poder adoecer. Então, vamos usar a cabeça. O que eu posso fazer para garantir uma saúde otimizada? E é ali, minha linda, eu abri uma caixa de Pandora tão grande que eu simplesmente caí para trás. E quanto mais eu pegava conhecimento, sabe, estudei primeiro essa parte da nutrição, que foi para mim assim uma coisa absurdamente chocante, no sentido de que todos nós achamos que entendemos de nutrição, né? E um pouco, pelo menos. Porque a televisão fala, aí você lê lá no rótulo do seu alimento, enfim. E aí, na verdade, eu vi que aquilo ali tudo era muito mito e era muito comércio. E daí eu comecei a ficar com o pé atrás. Sempre que alguém tinha muito lucro para fazer com uma determinada informação que relacionava a alimentação com a saúde, eu fiquei, vamos investigar isso de mais perto. E estudava. Ia na fonte da informação, falava com, sabe, os próprios donos dos livros que foram os primeiros documentos sobre os determinados temas e nunca mais parei de estudar. Então, comecei com a alimentação e aí depois que tu consegue, assim, ter uma relação saudável, realmente, assim, que condiz com a fisiologia humana, que não serve os interesses lucrativos de nenhuma indústria por trás, mas que serve a natureza mesmo, daí tu começa a falar, tá, beleza, eu resolvi a alimentação, deixa eu ver aqui minha garrafa de shampoo. Aí tu começa a ver que aquilo também não faz sentido, e daí tudo pede coerência. Eu sou uma pessoa assim, que eu preciso ter coerência. As pessoas falavam, você é muito radical. Eu falava, não, eu sou apenas coerente. Eu não posso estar extremamente saudável na minha alimentação e aí encher minha cabeça de veneno, ou sei lá, você está entendendo? Então, eu revisitei todas as áreas da minha vida. E com a bagagem, aí eu comecei a entender como funciona a psique humana também, e daí eu vi a dimensão energética dos corpos, e aí eu precisei me aprofundar em todos esses temas. Então, a alimentação, depois eu via que cruzava com a percepção que a pessoa tinha da sua saúde, daí eu pensei, não, eu preciso no raio-x, mas sem a parte das histórias que a pessoa associa à sua vida. Aí eu comecei a estudar iridologia, porque ali você tem, no momento M, um raio-x da sua pessoa, tanto orgânico como emocional. Tá? Então, isso era para me dar mais um norte para poder atender melhor as pessoas. E eu trabalho desde que, na verdade, me conhece, eu sou muito ligada às plantas, né? Sempre raizeira, como chamamos no Brasil, né? E isso daqui é conhecimento das mulheres milenar, passada, né? De mulheres a mulheres. É claro que nós temos muito material, muitos livros, né? Agora sobre o tema. E eu acabei encabeçando uma ONG aqui também, onde trabalhávamos com as plantas medicinais para resgatar determinadas condições
por exemplo, a dependência química, com muito êxito. E aí foi, né? Aí tá, e agora que eu entendo de plantas, e a homeopatia, né? A homeopatia que é só trabalho com vibração, com frequência vibracional de determinadas coisas para curar o seu semelhante, enfim. E foi assim, sabe? Como cada coisa te leva a aprofundar. O próximo passo, eu vou te falar, é um pós-doc em saúde planetária, que eu estou organizando aqui com o Instituto de Estudos Avançados da USP, porque eu acho que eu preciso levar isso para frente. Por quê? Porque a saúde planetária é isso que o ser humano está precisando entender. 2020 é o ano da reconexão. Reconexão com o quê? Reconexão com a natureza. Então, a sua natureza. O ser humano estava dando na parede, assim, com uma visão muito linear, achando que julgar fora existe, como se estivesse fora, né? Achando que nós temos uma supremacia petroquímica sobre a natureza, que nós somos os mini-deuses, negativo. Podemos pensar que sim, mas não é o caso. Então, assim, eu acredito que a saúde planetária, ela vem para reconciliar esses aspectos. E é ali que tu vai ver que a harmonização, esse maravilhoso mundo novo, que tantos anos, sabe, ele vai aparecer a partir do momento que fizemos as pazes e que reconhecemos que voltemos para a nossa natureza. Mas está acontecendo. Quantas pessoas você ouviu recentemente? Eu comecei a fazer uma hortinha no quintal, eu estou cuidando da minha alimentação, não é? Então é isso, é um percurso de estudos que sempre foi nutrido pela necessidade do que eu enxergava. E sabe, quanto mais tu tem um conhecimento valioso para a qualidade de vida, que é a verdadeira riqueza neste mundo, nesta vida humana, mais, sei lá, para mim se tornou um dever consciencial compartilhar esse conhecimento com as pessoas, porque uma coisa que eu não suporto é sofrimento desnecessário, e este planeta está cheio dele. Então, assim, é um compromisso muito, muito querido ao meu coração. É custoso, eu abro mão, eu perco muitos momentos, talvez, para ficar de boa, ou para, sabe, tipo, tá na festa. É verdade, são opções, né? Mas para mim nossa, ao mesmo tempo nutre minha alma como mais nada. É muito importante. Ah, que lindo, lindo, emocionante teu relato. Obrigada. É a É, verdade. Um dia eu escrevo um livro. tem que escrever mesmo. Já tem uma compradora. É, essa questão da saúde planetária é uma questão que tem vindo muito à tona, né, nesses momentos que a gente tem vivido, a questão da empatia para com a saúde geral, global, né? Isso é uma coisa que a gente tem se defrontado diariamente, né, em bases diárias agora, em função desse novo formato de coexistência que o Covid nos trouxe, né? E também nos fez olhar ao mesmo tempo que com empatia para os nossos semelhantes, né? A humanidade em geral, também nos fez olhar mais profundamente para os nossos hábitos, visto que ficamos em casa durante muito tempo, convivendo conosco mesmo mais tempo, né? E a questão da alimentação é uma coisa que tem sido muito reconfigurada nesses tempos, né? Verdade. A gente vai falar hoje sobre especificamente os laticínios, né? Então, eu vou trazer aqui o nosso primeiro tema, que é o apego ao consumo de laticínios, né? Os queijos, principalmente. Gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Então, de novo, vou puxar minha experiência, porque eu acho que a gente pode falar dos outros, mas quando é sua própria experiência, você fala com crédito, né? Eu sei do que estou falando porque é minha vida. Imagina, eu venho da França, eu sempre começo assim, quando eu vou falar dos laticínios, para que as pessoas entendam que não é porque tenha sido mais fácil para mim do que para os outros. Na França, nós temos mais queijos do que dias do ano. Tem uma variedade infinita de queijos com base em animal absurda, sabe? Então, assim, a tentação é imensa. Por que esse apego? Então, vamos lá. Vamos falar de biologia rapidamente, fisiologia para a gente entender. Nós somos mamíferos, tá? Geralmente, os queijos, que eu saiba, são todos feitos de leite de outros mamíferos. Que acontece? Os mamíferos,
como diz o nome, mamífero, eles mamam, tá? Então, esse leite que a gente tem, nós temos ele só na hora que o nosso bebê nasce, né? Por quê? Porque é uma técnica da natureza, olha como é bonito. Porque o bebê mamífero, ele nasce antes de ficar pronto, entre aspas. E a medida compensatória, o consolo que a natureza oferece, é que depois de nascer, por mais que está totalmente não preparado para o mundo externo, tanto é que se a mãe abandonar, o bebê morre, Morre. ele é o consolo e o leite materno. Então, qual que foi a técnica da natureza para que esse bebê queira aquele leite materno que ele precisa tanto para terminar o desenvolvimento dele? Dentro do leite, para todos os mamíferos, nós temos peptídeos opioides da família da cocaína, da morfina. São produtos, são moléculas químicas que a gente tem uma resposta química muito forte. Química, logo comportamental, né? A gente viu o que é um adito de cocaína. É uma coisa absurda. A gente viu o efeito da morfina. Acontece que no leite tem um desses ina, ok? E o que acontece? A gente, por mais que não seja leite de ser humano, é leite de vaca, é leite de cabra, porém, existem esses peptídeos. E nossas sinapses, nossas células neuronais, elas têm um encaixe para essas substâncias que acaba acarretando umas reações químicas de dependência do mesmíssimo jeito como se fosse o nosso. Então, o bebê, ele mama compulsivamente, e ele capota, ele dorme para deixar a natureza trabalhar. E ele acorda, ele quer e ele capota, não é? Então, essa é uma técnica da natureza, não é mal, é normal, é a natureza. Ela garante que o bebê queira esse leite para terminar seu desenvolvimento. Só que acontece que a gente toma aquele laticínio, por exemplo, de vaca, que o bebê, entre nós seja dito, é um animal que um dia vai ter 600 quilos, um ser humano, em média, tem 70, e assim, a gente é receptível. E nós tomamos isso depois da fase que nós estamos desmamados, ou seja, nós não nem sequer temos mais a bagagem enzimática para fazer uma boa assimilação, um bom processo desse laticínio. Então, tem vários problemas ali, né? A dependência química e outra coisa, 1 quilo de queijo são 10 litros de leite. Imagina a concentração dessa substância viciante. Por isso que tu abre a mão do leite e fala, não, o leite tá bom, mas o queijo... E eu sei que eu fiz isso vários anos. Antes de largar esses laticínios, eu fiquei uns 4, 5 anos dizendo, não, o queijo não. Queijo não. Não tô fazendo... E eu achava, não estou fazendo mal para ninguém. Na época, não tinha tanto documentário, vídeos roubados dentro dos abatedores, condições dessas tadinhas de vaca estuprada, a repetição para ter leite permanentemente, sabe? A gente não via o mal, a gente tem aquela ideia da lata, né? Do pacote de leite, onde vem uma vaca, uma flor, um sorriso no dente, né? Enfim, a gente para e pensa nesse condicionamento eterno, milhares e milhares de reais são investidos para condicionar você a acreditar que para ter, né, cálcio e osso forte, você tem que tomar leite de vaca. Nada não. Então, assim, eles são viciantes por causa dessa condição. Você tomar ele na idade adulta, piorou sua condição. Então, a bomba, ela fica maior. Entendi. Visto que se um quilo de queijo são 10 litros de leite, uma matemática bem simples para qualquer pessoa fazer e correlacionar a quantidade de substância concentrada que a gente ingere quando come queijo. E o queijo é um alimento prazeroso, né? Em função justamente dessa função química, claro. E a gente não come um pedacinho assim de queijo. A gente não come tipo assim, não, eu vou comer 100 ml de leite agora. A gente come um pedação de queijo. Na França tem esse dilema do pão e do queijo. Terminei o meu pedaço de pão, vou ter que pegar mais pão. Terminei o meu pedaço de queijo, vou ter que pegar mais queijo. Terminei. E daí vai. Mas, assim, a notícia boa é que nós somos extremamente químicos. Tudo na vida é químico. Tudo. Então, não adianta ficar pensando, meu Deus,
Agora, tudo é químico, tudo. Você toma, sabe, uma bebida, você coloca alguma coisa na sua boca, você aplica uma coisa na sua pele, você respira alguma coisa, é química. Então, a gente relaxa em relação a isso, e a ideia de pensar o quê? Como tudo é química e que tudo é um fluxo dinâmico, se você comeu gorgonzola ontem, hoje você vai acordar, e quando bateu a fome do almoço, você vai falar, queijinho, que ia bem agora, tá? Agora, se isso foi uma semana atrás, a tentação é mais fraca, porque tem menos química ainda no seu corpo. Daqui a 3 semanas é mais fraca, é mais uma lembrança gostosa. Daqui a sei lá quanto tempo, eu sei que o último pedaço de queijo que eu comi, deixa eu pensar, eu acho que mais de 15 anos atrás, com certeza. Nossa. Bem mais. E assim, tipo, nós fomos visitar meus pais, sabe, eles têm uma bandeja com um monte de. E, tipo, tá lá na mesa, tu acha que eu babo? De modo algum. Não, porque tu reconfigura. É uma reconfiguração neuronal da sua relação às coisas. Claro que vem com o tempo. Então, assim, essa é a notícia boa. A química, ela evolui no tempo. Sim. E você falou, né, a questão do laticínio, de ser uma coisa cultural, né, muito consumida já, culturalmente falando mesmo. E queria saber, no final dos finais, há benefícios para a saúde ou não? Consumir os laticínios. Se você escuta o que a televisão e a indústria estão te falando, tem muito benefício em tomar os laticínios, em consumir os laticínios. Por quê? Todo mundo vai te falar, é por causa do cálcio, para ter osso forte, né? Sim. Mas acontece que é o seguinte, ó, o laticínio, ele é extremamente ácido, porque ele vem numa concentração muito grande, como eu falei, o leite ele é proporcional ao bebê para quem ele se destina. Tá? Então, o leite que é destinado a um bezerro, quando entra no corpo de um ser humano, não condiz, as proporções não condizem, entende? Então, assim, além de ter muita gordura, e vamos encarar, a vaquinha feliz no pasto com a flor no dente não é aquela que está fornecendo leite para a população. Acontece que meu primeiro trabalho foi, coincidentemente, para trabalhar numa empresa que selecionava geneticamente vaca da raça Holstein para a produção justamente de leite. E eu vi que 85% das vacas americanas tinham leucemia crônica. Aí tu deixa essa informação assim mergulhada dentro de ti para entender, sendo que tudo, e obviamente todos os tratamentos estão feitos e passam no leite. E o leite é consumido pelos seres humanos. Daí tu fica pensando, como assim? Um animal em câncer crônico? Para mim já um câncer nem sequer é crônico, é degenerativo. Ele não, você tá entendendo? Então assim, eu me deparei com uma situação de que... E aí, eventualmente, um monte de estudos mostrando, um monte de criança, apareceu essa bendita intolerância ao leite de vaca, que isso daqui, para mim, é o universo que está dizendo, gritando assim, gente, não é feito para vocês tomarem. Então, já que vocês não estão entendendo, vou fazer de forma que vocês não possam mais tomar, porque não dá. Entende? E aí, o que causa? Ele te deixa extremamente ácido. Em termos fisiológicos, a acidez é muita inflamação. Então, às vezes, tu vai ver, principalmente nas crianças, que são extremamente mais sensíveis do que os adultos, tu vai ver, elas se contorcem de dor, elas ficam ressecadas, às vezes tem sangue nas fezes, sabe? Nos adultos, bom, basta um adulto se entupir de queijo, o dia seguinte, ninguém aguenta o cheiro dele, de tanto gás que ele tem. O gás na fisiologia humana quer dizer mega indigestão. Um alimento extremamente indigesto vai desencadear esse tipo de resposta do nosso tubo digestivo, né? E além do mais, essa acidificação extrema, o que o corpo vai fazer? Ele vai ter que compensar, porque o nosso pH não pode mudar tanto. Uma pequena diferença na escala do nosso pH pode ser uma coisa que leva a óbito. Então, ele vai ter que compensar para tentar alcalinizar, ou pelo menos voltar à neutralidade, né, do teu pH. E ele vai fazer o quê? Ele vai soltar os minerais que vão tentar compensar pela acidez. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai soltar o magnésio e o cálcio, da onde ele tem suas reservas, que é a mandíbula, que é o esqueleto. Por isso que o teste lá teve uma estudo científico que foi feito sobre mais de 80 mil mulheres durante 12 anos. E não foi nem radical como eu teria feito. Um grupo tomava 2 copos de leite ou mais,
por semana, e outro era um copo de leite por semana, assim, alguma coisa assim. E esperávamos encontrar de que as mulheres que tomavam mais leite, né, eram mulheres de 30 anos para cima, a gente viu que, na verdade, as mulheres, quanto mais tomavam leite, mais osteoporose tinha. Como assim? Osteoporose não é descalcificação? Justamente, porque elas tomavam leite, além do processo hormonal, que eu concordo com todo mundo, né? Depois da menopausa, você tem uma descalcificação notável natural, porém, isso daqui, essa ingestão desses alimentos, causava uma perda do cálcio do corpo muito acelerada. Então, assim, hoje até o OMS, até a Universidade de Harvard estão reconhecendo, tiraram até os laticínios do que compõe uma dieta saudável. Então, hoje está se sabendo, ainda a indústria agora está fazendo leite sem lactose, para se consiga ainda, porque não vai perder uma veia comercial tão importante, né? Gigante. A gente sabe, não é? Então, eles estão ainda contando com a química e a lavagem cerebral comercial, né? Porém, o tempo está contado, graças a Deus, né? E falando né, nessa questão do laticínio na saúde, todos os laticínios se equivalem? Então, para e pense. Se um queijo é 10 vezes mais concentrado do que um leite, ele provavelmente vai tender a fazer mais mal do que um leite. Mas agora tem uma diferença muito grande. Eu sempre gosto de comparar o nosso corpo como se fosse assim um conglomerado, como se fosse sei lá, um conglomerado, um navio, assim, com um monte de entidades diferentes, porque a gente tem muito mais bactéria e vírus no corpo do que célula humana. Isso daqui também as pessoas esquecem, né? E acontece que o nosso intestino, que é o nosso segundo cérebro, que tem muito mais terminações nervosas, inclusive, ele é composto por uma flora bacteriana maravilhosa. Então, assim, ó, os laticínios fermentados, por exemplo, o iogurte, né? Eles provavelmente, uma pessoa que tem uma reação muito forte de rejeição, talvez faça menos mal do que um leite, por exemplo. Né, que não é curtido, já meio que pré-mastigado, pré-comido, pré-processado por umas bactérias, né? Mas, de modo geral, os laticínios feitos com derivados de animais são prejudiciais, né? A gente pode gostar muito deles, o apego existe, eu reconheço, eu já tive ele, porém, eu sempre falo, tu pode gostar dessa comida, mas ela não gosta de ti. Entende? Então, assim, de modo geral, os iogurtes, por exemplo, eles têm até um efeito menos, ou os kefir, né, processado com leite de vaca, eles tendem a ter um efeito menos prejudicial por conta dos probióticos. Seria a única ressalva. Eu não consigo abrir mão, paciente. Pode fazer uma coisa meio progressiva, não tem problema, mas aí, tipo, seria isso, privilegiam kefir. Entende? Que pelo menos as bactérias vão tentar te adiantar alguma coisa. Porém, não deixa de ter os peptídeos opioides, não deixa de ter o pulso, não deixa de ter todos os remédios, né, os fatores de crescimento, causando uns peitos prematuros, aparição de menstruação nas garotinhas de 6 a 9 anos. Então, tem todos esses, né, não deixando de você contribuir para umas práticas de violência animal muito grande e não vai ser, sabe, o top do top da sua saúde, com certeza. Mas a notícia boa é que laticínios dá para fazer com outra coisa. Sim, no caso, a questão da equivalência dos laticínios. Então, o mais, digamos assim, o menos pior seriam os laticínios com probióticos, para quem de repente está pensando em fazer essa escala transicional, né? Claro, essa coisa da dificuldade, porque como você falou, existe, né, essa coisa do apego, até do apego emocional, porque né, da questão do queijo, como você disse, que é a sua família, tem muitas pessoas que têm essa coisa com o leite, com o queijo, de um apego até emocional, não só físico, Sim. Né? E para fazer essa transição é uma luz no fim do túnel. Pode-se ir transicionando de uma forma um pouquinho mais suave, digamos assim, né? Exatamente. É que ninguém está te pedindo de fazer isso da noite para o dia.
Se você é sua personalidade, beleza, eu sou assim. Mas nem todo mundo. Tem gente que leva anos. Tudo bem. E de repente tem gente que vai comer laticínio até o fim da vida e tá tudo bem. Você entende? Eu respeito, eu não tô aqui para julgar ninguém. Eu só tô falando, ó, a fisiologia humana recomenda isso. Se tu quiser usufruir do seu tempo, do seu corpo nas melhores condições para o maior número de anos possível, siga esse caminho, entende? Mas e também assim conforme o histórico, por exemplo, os caucasianos, né, as pessoas dos países nórdicos na Europa, eles têm uma aceitação e provavelmente uma dependência muito mais forte do que os asiáticos. Os asiáticos, você já notou que a maior parte deles são intolerantes à lactose. Eles não podem. Tu vai ver que os sul-americanos também, dificilmente, muitos deles têm uma intolerância à lactose. Por quê? Porque é a história da instalação da humanidade no planeta. Imagina, aqui nos trópicos, a gente tem uma riqueza de frutas tão grande que nunca tivemos que depender das vacas para sobreviver. Agora, aonde faz muito frio, aonde não tem tanta fruta assim, eles dependeram muito mais dos produtos animais. Então, em termos de corpo, de genética, eles desenvolveram uma habilidade para saber aproveitar sem se prejudicar tanto. Não estou falando que faz bem a eles também, não. Mas eu digo, o que vai detonar uma pessoa que já tem intolerância de cara, em comparação com uma pessoa que vem de uma família dessas regiões, com essa genética e tudo mais, vai ser percurso totalmente diferente. Sim. Né? Você me remeteu a um questionamento que eu mesma me fiz esses dias. Eu estava lendo um blog onde ela trazia a ideia de que a gente importou o nosso café da manhã dos europeus, né? O pãozinho com manteiga e o leite com café é uma herança importada. Que os nossos, aqui eu como muita fruta. Que os nossos cafés da manhã falava especificamente, no caso dessa reflexão, falava sobre o café da manhã caiçara, né, dos povos ribeirinhos, das praias, falando que o consumo era muito diferente, era ou uma fruta, ou um suco de uma fruta, uma mandioca, uma batata doce, cozida, outros formatos de alimentação, né, completamente distintos dos formatos europeus, porque o leite, o consumo do laticínio foi muito instituído, né, com a colonização. Claro, então, claro. Eu não sei da porcentagem de brasileiros intolerantes à lactose, assim, seria muito interessante. Mas com certeza deve ser alguma coisa entre 50% para cima, sabia? Sim, sim. Uhum. Então. Você falou pra gente antes da questão também da presença, da alta presença de gorduras, né? Nos laticínios. Isso muito. Tornaria os laticínios light melhores? Então, não. Porque o que acontece? É uma estratégia marketing, esses light, né? E acontece que eles tiram mesmo um pouco da gordura, mas em compensação, esses light, ao analisá-los, eles têm um ácido orótico. E esse bicho especial, esse ácido, o que ele causa? Um engorduramento excessivo do fígado. Ou seja, você acha que está ficando mais light, porém tem um componente ali dentro que vai contribuir para o teu fígado estar cirrosando, assim. O excesso máximo seria isso. O fígado se torna em processo de deterioração, assim, como se fosse um câncer, esteatose, etc., até que, né, não tenha volta. Então, fuja dos... Já que é para comer laticínio, come o troço de verdade. Come o tradicional, se for comer, como o tradicional. Porque isso é uma informação que não tem uma divulgação, obviamente, proposital, né? Que não seja divulgado, porque você não vai fazer uma troca de um laticínio comum para o laticínio light se a indústria falar para você, olha, querido, em vez de engordar, você vai apodrecer seu fígado. É uma coisa que não vai ter apelo de venda, né? Mas é uma informação que não chega para a gente. Não. Eu, por exemplo, não sabia disso. Dessa questão e assim, eles usam, né, que a mulher tá lá sempre com essa culpa, achando que ela tá sempre imperfeita, sempre abaixo ela não diz bunchen, então ela vai pegar caloria zero, linha diet, light. Não faça isso.
E da mesma forma que, né, o laticínio light, tem o laticínio tradicional, o laticínio light, que são duas coisas diferentes, com ações diferentes, os laticínios, eles têm o mesmo impacto sobre todo mundo, em organismos diferentes? Então, como eu te falei, as crianças, elas sofrem muito, tá? Eu sei que as pessoas sempre pensam, não, mas espera aí, a gente dá leite, a gente tira as crianças da malnutrição com leite de vaca. Olha, para quebrar um galho para uma criança que realmente não tem o que comer pontualmente, ela vai ter um monte de gás, um monte de desconforto, etc. Porém, existe alguma nutrição ali. Mas, de modo geral, para as crianças, é extremamente acidificante. Tá? Então, é agressivo. Então, as crianças, com certeza, é um grupo, por favor, mães e pais, por favor, pensem nessas criancinhas, vamos dar alguma coisa que trata as suas crianças da maneira mais suave possível, sabe? Uma água de coco, um leite de coco, sabe? Enfim, umas frutas, sabe? As frutas e o leite materno, em termos de composição, acredite se quiser, é muito parecido, tá? As pessoas sempre acham que o leite materno deve ser um monte de proteína, um monte de gordura. Sabe quantas porcentagens de proteína tem no leite materno? As fontes variam e não concordo exatamente, mas o que eu achei é entre 2,5% e 6%, 6% de proteína no leite materno. O resto é o quê? Carboidrato. E fruta é o quê? Carboidrato simples. Ou seja, tomou, energetizou. Entende? Porque nós criamos as nossas proteínas, entende? E um outro grupo bem interessante, assim, que é muito vulnerável aos laticínios, são as mulheres. Comparando essa população, por exemplo, da Ásia, que tem essa intolerância à lactose, isso foi um trabalho de uma doutora, doutor Plant. E aí ela viu que o pessoal de lá, que não estava tomando os laticínios, a incidência de câncer da próstata, da mama, do útero, tá? Dos problemas dos ovários, todos esses cânceres do sistema reprodutor, tanto feminino como masculino, a incidência de lá era mínima comparada à nossa sociedade ocidentalizada. Ela falou, peraí, qual é a diferença? O que eles não comem que a gente come? Laticínios. Então, assim, realmente, o grupo das mulheres, por conta da menopausa, por conta que elas são muito mais judiadas do que os homens, porque nós somos da terra e a gente tem milhões de gestos de beleza e coloca um monte de química para dentro, na pele, e gera, e no cabelo, e na unha, tarará, tarará, sofre muito mais agressão. E a mulher tem um desamor por si. O homem, ele não tem a exigência de ser como que a gente diz, o Pierce Brosnan, né? O homem meio homem tá ótimo. Ai, ele tem cabelo branco, é um charme. Não, a mulher tem o cabelo branco, vai pintar, cria vaidade, não é? Então, assim, a mulher ela tem um desamor por si que já corrói, já é acidificante, entende? Então, os laticínios, eles pegam ela de uma maneira, só para tu ter uma ideia, eu estava dando aula de idioma um dia para uma menina jovem, ela tinha uns 26, 8 na época, e no meio da aula, papo vai, papo vem, ela me fala, Sofia, eu fui diagnosticada, eu tenho nódulos no seio. E eu tava mergulhando bem nesse tema na época, eu falei, tu tá comendo laticínio? Abre mão agora. E ela fez, na hora, porque ela confiava muito em mim, né? Próxima consulta no médico, no oncologista lá, e ele falou, ele ficou olhando os documentos e falou, mas cadê? E ele não tava mais achando os nódulos. Ele falou, não entendo, não tô achando mais. Daí ela falou, então eu fiz isso, segui a recomendação de uma pessoa e nunca mais voltou. Entende? Olha que interessante, ou seja, em qualquer estágio de desenvolvimento do câncer, por exemplo, de tumores, né? Tumores são bolsa de ácido. Se tu parar a raiz do problema, né? Se tu parar de te acidificar, você pode. O corpo ele é muito inteligente. Se tu começa a ajudar ele vai ser teu melhor amigo. Sim, diminui muito também a incidência de doenças ginecológicas, né? Com certeza. A questão dos mucos, a questão dos próprios... exatamente, a candidíase, ela não abandona a mulher que não abandona o laticínio. É um quadro grave, é um quadro clínico que não... de muito difícil reversão e faz muita diferença a ingestão de laticínios em bases diárias, porque a nossa cultura brasileira, que, né, abraçou muito uma cultura
do colonizador pressupõe o consumo diário do laticínio, né? Um cafezinho com leite, ou aquele queijinho, pãozinho com queijo, pão na chapa com manteiga. Então é uma coisa. O pão de queijo é uma coisa assim que é muito perceptível na rotina das mulheres, a ingestão diária mesmo do laticínio, né? E aí o que dentro da minha caminhada eu percebo que as meninas cada vez mais jovens, às vezes até antes da própria iniciação da vida sexual, elas já têm distúrbios ginecológicos, porque vem em grande parte da alimentação. Sim, não, eu tô vendo meninas abaixo de 10 anos com peitinho nascendo, como assim? Sabe? Nossa, é muito estressante. Nos Estados Unidos é sempre meu elemento referencial, porque lá eles exageram tudo muito, entende? Na época que eu trabalhei nessa firma lá, uma vaca francesa produzia em média 9 mil litros de leite, já é muito. Uma vaca americana, 17 mil. Nossa, o dobro. Tá? Então, como que tu consegue fazer isso? E tu via as fotos das tadinhas, umas veias estouradas, assim, do lado da mama, sabe? Sofrendo, aqueles lombares, sabe? Cedendo. Eles colocam muito fator de crescimento. Muito, 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 sabe? Para as bichinhas, assim, desenvolver umas mamas absurdas. E aí, eu tinha relato de meninas de 6 anos começando a menstruar, se alimentando desse leite. Porque o fator de crescimento ia para o leite e a menina desenvolvia em função disso. Nós somos química. Então a gente tem que pensar muito no que faz, sabe? Eu sei que a nossa barriga é importante, mas a gente tem hoje, ignorância é quase, não é quase, ignorância é uma opção hoje. Porque eu sei que tem muita informação e informação conflitante na internet e tudo mais, mas quem quer pode começar a abrir essa caixa de Pandora, começar a mergulhar, vai cruzar as fontes, vai ver que a verdade não falha. E ela é uma só. Sim. Nós não somos bezerros. Sim. A gente é a única espécie do planeta a fazer isso. Não tem que se nenhuma alimenta outra. do leite de outros mamíferos, né? Sim. Tendo em vista todas essas informações, né, que realmente nos tiram da nossa zona de conforto, porque a ignorância é uma zona de conforto. Se eu desconheço, eu peco sem saber que estou pecando, então não existe o pecado. Em relação aos laticínios, é necessário, então, a gente se privar daquilo que a gente gosta, da ingestão daquilo que a gente gosta, seja por um prazer físico ou por um prazer emocional? Jamais. Então, assim, eu demorei muito tempo para entender por que eu tinha nascido na França. Porque eu não me identifico com a França de modo algum. Amo esse Brasil. E agora eu entendi. Porque se tem uma coisa que eu arrastei da minha cultura, é que os franceses, eles amam ter muito prazer na mesa. Eles não abrem mão disso. Eles não estão comendo para comer, enchendo o bucho, como a gente diz. E tem uma coisa que eu amo trazer nessa alimentação saudável, condizente com a fisiologia que eu gosto de apresentar para as pessoas, é que eu não abro mão do prazer. Então, assim, eu amo laticínios, então eu não vou abrir mão nem do meu queijo, nem da minha manteiga, nem do meu leite, nem do meu iogurte, nem do meu sorvete. Eu faço tudo isso, só que ao invés de usar um animal, eu uso tudo do reino vegetal e a alquimia. Ou seja, vou usar a temperatura, vou utilizar a interação de alguns ingredientes de origem vegetal e eu te garanto, e essa é a notícia boa, eu tenho muito prazer, eu faço sorvete o tempo todo em casa, eu faço todos os dias uns cheesecake absolutamente deliciosos, eu faço queijos, tanto fresco, que tu pode cortar em fatias, que pode derreter, queijos curtidos, aquele sabor que tu quer curtir com uma taça de vinho bom e um pão bem feito. Então, assim, tudo é possível, né? Uma manteiga top, que tem cara de manteiga, textura de manteiga. Eu sempre falo que tu tem que fazer um pouco de jogo de cintura e de plasticidade mental, né? Porque não adianta, leite de vaca não tem nada igual ao leite de vaca. Porém, eu faço vários leites muito legais, uns que casam muito bem com café. Então, tu tem muitos caminhos de prazer, de alimentos que vão poder ser utilizados naquele lugar, te lembrando, então a memória afetiva está satisfeita ali, te dando uma satisfação ao consumi-los fantástica. Então, essa é a notícia boa. Existe uma alternativa que vai te saciar essa vontade sem te privar da tua saúde.
Sim. Essa troca, né? Esse escambo do leite vegetal para o leite animal, para o leite vegetal, e dos produtos derivados, eu acho que ele é surpreendente no início, até que você se acostume até mentalmente com a ideia de que você está, por exemplo, tomando um leite de um amendoim e não de uma vaquinha, né? Ele é uma desconstrução no começo. Depois que você começa a consumi-los, eles passam a suprir muito bem lugares de saciar desejo, Tá da comprovado vontade. cientificamente que tu tem que apresentar pelo menos 9 vezes um prato, algum novo, para começar a se acostumar. Mas, por exemplo, no meu canal do YouTube tem um leite que é feito para enganar com prazer, né? Um leite que substitui, que se eu não te falar, tipo, por exemplo, te se um Não café com sabe. esse leite, tu não vai perceber. Então, Não é vai, isso. vai. Como você tem que lutar contra um condicionamento, você tem que seduzir. Talvez se você chegar e tu faz lá um leite de amendoim, sabe, meio cru, meio verde, é um passo muito grande. Vai com calma, faça uma coisa que lembra bastante, sabe? Porque tá na sedução. Uma vez que a pessoa, ela teve prazer, ela vai ter muito mais disponibilidade para receber isso daqui com abertura. Agora, tu faz um passo muito grande, ela fala, mas aquilo ali não tem nada a ver. Não é para por esse caminho. Tem que ser prazeroso, entende? Não pode abrir Sim, mão do prazer. Por isso que eu confio muito nessa técnica minha. Porque quando tu tem prazer, tu vai para frente. Agora, só comer saudável, para ser saudável é chato. Qualquer pessoa vai abandonar. Tem que ser prazeroso. sim. Até porque o que a gente inicia para se sentir melhor, que traz pesar, não se torna um hábito. Se torna Claro. uma tortura. Se torna uma tortura. Então, tu não vai sustentar no tempo. Você senta para fazer qualquer coisa, que você se coloque como uma meta ou como uma ideia de um hábito, e aquilo não te traz felicidade de nenhuma maneira, não se torna um hábito, se torna algo torturante. É meditar, comer saudavelmente, começar um exercício. Se você não achar um lugarzinho que seja de prazer e de auto-reconhecimento do bem que isso está fazendo, não vai Não para vai. frente realmente. Uhum. Realmente. E 95% das tuas decisões são baseadas no reptiliano, né? Que é o piloto automático, que é baseado nas suas experiências anteriores em frente de determinadas situações. Então não adianta pensar que com aqueles 5% de consciência recém-formada você vai poder mudar a sua vida. Não é. Usa os Sim. seus sentidos. Nós somos bichinhos sensoriais por um motivo. A gente tem que usar as nossas sensações como bússola, né? E não se esquecer que a gente é bicho químico. Perfeito. É. Eu vou te agradecer imensamente a tua presença aqui com a gente nessa conversa. Obrigada pela oportunidade. Foi, eu acho que muito esclarecedor para todo mundo que estava assistindo, muitas informações das quais eu não tinha a mínima ideia e que vão me fazer repensar com certeza os meus consumos, como uma consumidora ainda de laticínios. Vai me fazer repensar formatos, pelo menos, de consumo, de repente, uma progressividade de abandono Sim, dos últimos resquícios de mamífera, de consumidora de laticínios, do leitinho de outros bichos. E sim. acho que deve ter sido bem esclarecedor também para quem está buscando fazer essa transição, para quem está buscando informações coerentes e embasadas a respeito, né, desse assunto. Eu quero deixar ressaltar aqui que essa live com a doutora Anne Sophie vai ficar gravada em todos os nossos canais, todos os canais do ASPA, no YouTube, nas páginas do Facebook, Instagram, para quem quiser rever e anotar informações que ela passou, para quem quiser compartilhar ou marcar alguém nessa live para que possa ter acesso a essas informações tão coerentes acerca desse tema, que é um tema super atual. Muitas pessoas estão abandonando a lactose por diversos fatores, desde a intolerância até uma nova consciência. Vai ficar salvo juntamente com todas as outras lives que a gente já realizou até hoje. Se você quiser compartilhar ou assistir novamente, é só procurar nos nossos canais. Se
você quiser mais informações acerca disso com um profissional como a doutora, você pode acessar o nosso site, que tem várias informações sobre diversas linhas da saúde holística integral, né? E também pode entrar em contato com os nossos aplicativos, que vão disponibilizar profissionais para ajudar nessas transições para uma saúde mais integral. O iSpa Pro é para você que é profissional e quer ajudar as pessoas com os seus serviços, e o iSpa é o aplicativo se você gostaria de encontrar profissionais como a doutora Anne Sophie. Eu vou agradecer mais uma vez a sua presença, foi incrível o nosso bate-papo. Vou abrir um espaço para você fazer seus agradecimentos, pode ficar à vontade. Então, eu quero agradecer muito pela oportunidade. Eu acho que a gente precisa de mais bate-papo desse para justamente compartilhar informações que, né, eu que estudo isso há tantos anos, para mim é tão óbvio, né? E eu sempre me deparo com, meu Deus! Então, isso é importante que acontece, porque quando choca a consciência, é ali que a pessoa começa a mergulhar e se questionar as coisas. Então, sempre, sabe, questione tudo, investigue, procura, sabe? Eu sempre falo que eu não tenho televisão porque não dá tempo, né? Eu estou sempre estudando, né? E para quem se interessou, eu quero deixar o convite de conhecer no meu canal do YouTube, por quê? Porque como eu sei que é um gargalo os laticínios, eu já gravei várias receitinhas muito bacanas de alternativas aos laticínios lá. Então lá tu vai ter um iogurte, tu vai ter um leite, tu vai ter uma ricota, tu vai ter um requeijão, tu vai ter uma manteiga, tu vai ter um leite top. Então vai lá conhecer, experimente fazer, prova, né? Faz para os teus familiares sem falar mais nada, só para ver o resultado. E é isso, gente, uma oportunidade maravilhosa essa para mim, e agradeço de coração e seguimos em contato, então eu estou aqui à disposição para ajudar. Com certeza. Aqui embaixo na tela vocês podem acompanhar os canais da doutora Anne Sophie, a gente está passando tanto o canal do YouTube quanto o e-mail, os canais de rede social, para que vocês possam ter mais contato também com todo esse trabalho extremamente interessante e de muita utilidade que a doutora está fazendo já nessa caminhada dela. A gente vai se despedindo por aqui. Eu agradeço muito a quem nos acompanhou, que assistiu a live aqui conosco. A gente se encontra na semana que vem para mais uma live sobre bem-estar e saúde holística.